Olá a todos, meu nome é Fabiana, sou estudante de museologia do oitavo período, sou também bolsista de iniciação científica no Museu de Astronomia e Ciências Afins. O meu projeto denomina-se Traumas Significantes na Iconografia de Objetos Rituais de Cuna, é fomentado pela FAPERJ e tem como orientação a professora doutora Priscila Folgado. Nessa 21ª Jornada de Iniciação Científica da Unirio, eu gostaria de apresentar um estudo de caso a qual a gente chama aqui Análise da Catalogação da Iconografia ticuna nos museus. Justamente porque foi algo analisado, né, durante esse tempo, até o momento, né, de pesquisa do projeto. Portanto, a gente começa falando um pouco sobre o projeto e ele tem como estudo as representações iconográficas dos objetos rituais ticunas. Como base para a pesquisa, a gente utiliza o acervo digital depositado no site do MASP e o banco de dados do Panacan. Porém, como ambos estão online, também foi organizado o banco de dados offline para tal consulta. Esses objetos, inclusive, eles não pertencem ao acervo do MASP, mas sim a museus, principalmente etnográficos, que estão no Brasil e em outros países do mundo afora, por exemplo, o Museu de Berlim, o Museu de Viena, que cederam suas fichas catalográficas, que elas podem ou não conter fotografias dos objetos, justamente para consulta e pesquisa entre a orientadora e o Museu Mágota, que faz a difusão para o povo ticuna. Assim, o projeto ele tem como iniciativa, além do estudo das representações iconográficas nesses objetos, a intenção de analisar e requalificar essas fichas. Aqui eu uso o termo da Marília Xavier Cury, né? Requalificação, justamente porque existe a consulta aos ticunas a partir do Museu Mágota no melhor direcionamento de como tratar e poder reelaborar tais fichas cedidas, seguindo as próprias informações transmitidas pelo povo a partir de suas próprias epistemologias e práticas. Como objetivo, né, óbvio, a gente tem identificar e interpretar as representações iconográficas de Puno, fazer a revisão, a organização e requalificação das fichas cedidas e repensar os usos dos objetos de povos originários nos museus e a aplicação de suas epistemologias nesses espaços. Como metodologia, foi de suma importância a leitura da bibliografia sugerida pela orientadora, que pôde direcionar conceitos de etnografia, museologia, antropologia e documentação museológica. Tanto, tanto isso, a museologia colaborativa, ela também se faz presente, né? Tanto na requalificação dessas fichas, seguindo produções áudio e visuais feitas pela pesquisadora com representantes de Cuna, quanto também na consulta de fontes bibliográficas produzidas por pesquisadores brasileiros e principalmente contemporâneos, né? Fizeram pesquisas, livros, enfim, junto a povos originários. Muitas vezes esses livros, áudios, vídeos, etc., são produções pedidas, né, por esses povos para esses povos. E a gente utiliza no projeto porque a gente consegue, né, ter um direcionamento melhor de como tratar os objetos que foram feitos por eles. Como resultado, a gente obteve até o momento a leitura e resenha de textos da bibliografia, a escrita de um resumo dos projetos da orientadora sobre o povo ticuno, que foi direcionado ao Museu Mágota e que permanece nesse espaço para a consulta, né, de pessoas desse povo, justamente para que eles possam ter ideia do que acontece com as informações passadas e como elas são utilizadas nas pesquisas, da professora doutora Priscila Forato. Bom, obviamente a gente tem a organização dos campos das informações dessas fichas cedidas pelos museus e em andamento
até o presente momento, a gente tem a transcrição de entrevistas realizadas no Museu Magno, feitas pela orientadora Priscila Folhaber e a bolsista PCI Júlia. Como conclusão, eu gostaria de comentar sobre o estudo de caso, pois assim a gente pode ter uma ideia melhor de como são feitas, né, as análises e as observações dentro do projeto. Por isso que ao lado direito, eu não sei qual lado da tela de vocês, eu botei aqui uma ficha que pertence ao Museu de Berlim, que é um dos museus colaboradores. Nós podemos observar pela estrutura da ficha que a sua composição ela segue de denominação do objeto. Não, anteriormente, né, a gente tem aqui os números de registro. Esse daqui é o nosso número de registro. Então, é Museu Berlim, indumentária e o número ao qual ele pertence, que é o 56, a ordem dele, né? E aqui é o 145, que é o número do próprio Museu de Berlim. Aí segue do que se trata o objeto, a quem pertence, localização. Nesse caso, a localização de onde esse objeto foi retirado. Aqui é uma outra numeração do Museu de Berlim. Temos o colecionador, que refere-se ou ao doador ou à pessoa que fez a pesquisa, né, sobre o objeto, às vezes a pedido do próprio museu, as dimensões do objeto, a matéria-prima que constitui esse objeto e a descrição. Bom, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo SIDOC-COM, podemos perceber que há uso de citação no campo de descrição de estudiosos nessa ficha. Aqui. Pelas notas de Vermeer, trata-se de vestimenta de máscara. As fichas de catalogação para os museus, elas são um documento de identidade de cada objeto. Por isso, elas devem conter informações mais sucintas possíveis dos aspectos intrínsecos ou extrínsecos desses objetos, né? Principalmente no campo de descrição. Ou a gente comenta sobre o que é, né? Ou a gente comenta sobre ah, a sua representação, né? Para aquele povo, ou para o grupo, enfim. Tanto que aqui em seguida a gente tem, falando que é, né? Uma máscara, fantasia usada por ocasião da festa da moça, mas de qualquer forma, essa primeira parte, ela não tá tão certa, né? Quando a gente fala das diretrizes é, estabelecidas justamente pelo ICO. Um outro ponto, inclusive, é o termo, né, como tucuna, que refere-se provavelmente a algum autor que denominou o povo ticuna com tal nome. Também a ausência de terminologia. A gente só tem um, que é traje de máscara, mas é muito vago. Essas terminologias, né, geralmente, elas são direcionadas à classificação deste e de outros objetos pertencentes ao banco de dados. E temos, por exemplo, né, esse traje de máscaras, mesmo que seja algo identificável, né? Para o que que serve? Ele é um adorno, é um acessório, fez parte de rituais, sabe? Precisa ter previamente dito o que ele é, para a gente ter uma ideia, né, de quando for, sejam pesquisadores, seja para o próprio museu, do que se trata aquele objeto, como ele foi utilizado antes de sua musealização. Bom, eu concluo aqui, então, que essas fichas cedidas, elas foram catalogadas em momentos diferentes, e algumas informações foram perdidas, conforme tais pesquisadores levaram tais objetos aos museus. Deixaram de ter contato com o povo de Cuna,
e que não sabemos de certo sem previamente consultar essas pessoas se as informações dessas fichas elas encontram-se certas ou equivocadas. Além de que, mesmo que as fichas façam parte da identidade desses objetos no museu, elas precisam compor informações que dialoguem com a cultura, práticas e epistemologias desses povos. Por isso, o projeto, no qual eu faço parte e tem como orientação a Priscila Folhado, ele contribui para que essas vozes indígenas possam ser registradas e que tais equívocos cometidos no passado eles possam ser corrigidos. A gente tem aqui as referências utilizadas nesse resumo e muito obrigada pela atenção.